Amém? Louvado seja Deus. Muito feliz, muito agradecida ao Senhor por mais essa oportunidade. Aleluia. Diferente. Agora em casal. Aleluia. Quem estava aqui no culto da família do mês passado viu, né? A irmã Mari nos compelindo a estar aqui nessa noite para trazer um pouquinho da nossa história, do nosso testemunho. A gente cresceu no meio evangélico, mas como Jesus disse que no mundo teríamos aflições e tribulações, passamos por algumas, mas de todas elas fomos e somos mais do que vencedores. Amém? E o meu pedido a Deus, desde quando Mari falou, foi para que a nossa história, nosso testemunho, fosse para edificação. Aleluia. Saibam que a gente não está aqui para nos vangloriar. E de tudo que a gente vai falar é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque é Ele que fez, é tudo por Ele, para a honra e glória do nome dEle. Amém? E que você possa ser edificado. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em Salmos. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 103. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Salmo 103. Amém. Amém? Que diz assim: Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E é esse benefícios que a gente vai contar como tudo que passa, não vai dar tudo não, né? Porque 12 anos de história não se conta em 30 minutos, mas as coisas que mais marcaram nesse relacionamento, com esse relacionamento. Aleluia. E eu dividi para que ficasse um pouquinho mais dinâmico. Nem eu falasse, nem só o Thiago falasse. Tudo começou em 2009, dezembro de 2009. Diferente de Mari e de Zay, quando o Thiago falou, né, que estava interessado na minha pessoa, eu não dei muita bola. A gente cresceu na mesma igreja. Ele é desde sempre, eu sou de Salvador, e quando eu vim 5 anos de idade, minha mãe congregava na mesma igreja. Então quando o Thiago chegou pra mim e disse: olha, irmã, eu tô interessada, sabe? Meu coração tá batendo forte pela senhora. Pela senhora não, por você. Era jovem. E eu não dei muita bola. Por quê? Porque na igreja onde a gente tinha, jovens, não peguem esse exemplo. O grupo, alguns dos jovens adolescentes, eram daqueles terríveis, que era interessado em ficar e só ficar, sem compromisso com aquele que realmente deveria, né? E eles fizeram uma aposta, porque eu era totalmente diferente deles. Não que, repito, seja para vanglória minha, mas é porque eu fui batizada com o Espírito Santo com 14 anos e nunca me levei a isso. Não que eu não me interessasse em construir família. Eu era do tipo que orava ao Senhor. Desde muito nova eu apresentava o Senhor. As minhas orações eram: Senhor, eu não conheço meu marido. Eu sei que ele está aí, mas eu já amo tanto, então abençoa, Senhor. Essa era um dos tipos de oração que eu fazia. Tão romântica, né? Era romântica. Não sabia que estava tão perto. Então eu não dei muita bola, porque eu falei, quando ele veio, já tinha vindo alguns meninos, né, falando: ei, Milena, eu tô querendo conversar e tudo mais. E eu sempre disse não, porque a minha amiga que soube me falou: olha, a gente tá fazendo uma aposta. Eu falei: ó, aqui não.
aqui não. Então todos aqueles que vieram antes, eu disse não. Só que quando o Tiago veio, não sei o que foi. Eu falei, cara, se ele não tiver um relacionamento comigo, ele vai ter com Cristo, porque eu vou botar esse irmão pra orar. Aí eu falei, olha, faz o seguinte, tu me dá 30 dias, e nesses 30 dias a gente vai orar. Não foi uma semana, foi 30 dias. Só que dias depois a minha amiga falou assim, olha, eu falei com ela, né, contei que o Thiago tinha falado comigo. Aí ela falou, olha, Thiago, ele não tá envolvido na aposta não, viu? Pelo que eu saiba, ele nem sabe. Eu falei, não acredito. Então é sério? É sério mesmo que ele tá afim? Meu Deus, vamos orar. E aí eu comecei a orar. Só que eu tinha apresentado ao Senhor e tinha pedido ao Senhor que Ele me mostrasse e que era Ele. E de tudo eu queria que Ele me confirmasse através da perseverança. Eu queria saber se ele era realmente um homem perseverante, um menino. E naquela época ele tinha 16 anos. E depois dos 30 dias, ele veio, né? E aí, 30 dias, já se passaram. Tem uma resposta? Eu falei, olha, eu não tenho resposta não. Tu me dá mais 15 dias. Vamos continuar na oração? Né? Tu me dá mais 15 dias. Ele falou, tudo bem, 15 dias. Tá certo. Vamos continuar, 15 dias. 15 dias passaram. Enquanto isso, não tinha acontecido nada, tá? Era só amizade mesmo. E oração. Depois desses 15 dias, ele veio e falou assim... Ele veio e perguntou, e aí, irmão? 45 dias no total. Tem resposta não? Minha resposta? Eu tenho orado, pra mim já tá tudo certo. O Senhor já confirmou, só tô esperando a irmã pra desembolar, né? Falei, olha, o que eu vou dizer pra você, acho que você não vai ficar muito feliz. Imagino que ele pensou, ixi, eu não. Aí eu falei, olha, eu não tenho uma resposta ainda não. Vamos orar por mais 15 dias. É difícil. É difícil. E nesse mesmo dia, na verdade, na mesma hora que eu falei isso, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você já sabe que eu tô... Você já sabe dos meus sentimentos, você sabe que eu tô já caída de amores. Vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar mais 15 dias, eu vou te dar o tempo que você precisar. E nesse tempo a gente ora, não precisa ter nada, não vai ter nada. A gente ora e quando você tiver uma resposta, você me fala. Eu falei, ó, a resposta veio, é perseverante. No dia seguinte eu falei com ele, ó, porque ele sempre me levava, a gente estava junto, ele sempre me levava até em casa. Nesse dia eu falei com ele, olha, não precisa não. Aí ele ficou triste. Não precisa? Não, mas eu faço questão, vamos. Falei, não precisa não. E a minha resposta é assim. Aí ele ficou feliz da vida. Depois disso tudo, foi todo um processo de chegar pra minha mãe, falar, pedir. E aquelas coisas todas que acredito que todo mundo aqui já passou, se não passou, uma grande maioria. Recomendações e tudo mais. E o Senhor começou a trabalhar, porque eu imaginava que, assim como, porque as minhas circunstâncias, né, a minha história de vida, de família, de amigos, dizia que não era possível imaginar casar com o primeiro. Eu falava, não sei o que Deus tem nisso aí não, mas vamos ver até que onde vai. E aqui estamos, até hoje. Depois disso, a gente apresentou, minha mãe falou, olha, vocês são novinhos. Eu 17, ele 16, mas tem uma coisa, casar com um ano, porque crente não namora, crente casa. Falei, Jesus. E eu sempre fui de muito detalhar a minha vida, os meus desejos e sonhos, eu sempre fui. E eu sempre falei com o Senhor, Senhor, eu quero fazer tudo bonitinho. Não porque eu tenho aliança com a minha mãe, que me diz que não pode, nem com o meu pastor, que diz que é pecado, mas eu tenho primordial aliança contigo. E eu não quero, de maneira alguma, te desapontar. E eu não vou sempre. Mas eu tenho alguns sonhos a ser realizados antes do casamento. E o Senhor sabe.
Antes de casar, eu quero ter casa. Antes de casar, eu quero concluir os meus estudos. Antes de casar, tem algumas coisas antes. Não que o casamento não fosse prioridade. Mas minha mãe disse que a gente tinha que casar com 1 ano. Porque crente não casa. Crente não namora, crente casa. E aí conversei com o Thiago falou, olha, vamos orar. Vamos orar para ver o que o Senhor faz, porque a gente não tem condição nenhuma de casar agora. A gente não tem casa, somos novos ainda, estava no ensino médio, final do ensino médio, e aí entregamos ao Senhor. Começamos a orar, e 1 mês de casamento, 1 ano de casamento, 1 ano de namoro, a gente comprou nosso primeiro terreno. Primeiro terreno a gente comprou sem dinheiro nenhum. Como? Deus proveu tudo, desde o vendedor até o último tostão. Proveu tudo, porque a gente colocou na mão dele. Sabemos que quando a gente tem um sonho, um plano, teu pai é detalhista. Ele vai a fundo desse sonho. Vai além do que você pede, vai além do que você precisa. Ele vai sempre além. Compramos o nosso primeiro terreno, para a honra e glória do Senhor. Esse terreno tem sido bênção. Até hoje, acredite. Até hoje tem sido bênção em nossa vida. O Thiago vai falar mais à frente um pouquinho sobre ele. Até hoje tem sido bênção. Imagina 2 jovens, não trabalhavam, e comprar um terreno. A gente fez isso com a ajuda, não da família, mas de Deus. Aleluia. Também, ainda no período de namoro, a gente comprou a nossa casa, que é a casa que a gente vive hoje. Lembra que eu falei que eu sempre fui detalhista e eu detalhava com o Senhor. Senhor, eu quero uma casa no condomínio, porque Thiago viajava muito para tocar. Eu quero uma casa no condomínio, eu quero uma casa branca, eu quero uma casa pequena. E é tudo isso que eu tenho hoje, graças a Ele. Graças a Ele, somente a Ele. E muito mais o Senhor deu, porque nesse nosso plano, a gente nem pensou em carro. O carro veio de bônus. A gente não pagou nada. Acredite, a gente ganhou. O carro que a gente tem hoje, a gente não pagou, a gente ganhou. E o Senhor tem sido bom. Então seja detalhista nos seus sonhos. Detalhe, porque o nosso pai é um pai detalhista. Amém? Passa para o Thiago para ele continuar. Glória a Deus. Amém. Pai, seus irmãos. Amém. Graças a Deus, né, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Vou continuar falando dessa história que ontem, até mesmo antes de a gente vir para contar isso para a igreja, não para engrandecimento, isso que a Milena falou, e é muito sério para a gente também. Porque a cada dia que nós pensamos e olhamos o que o Senhor fez e o que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas, nós só nos alegramos mais com o Senhor. E sabemos do seu poder, já sabíamos, porque desde pequeno, desde novo, conhecemos o que o Senhor fez lá no passado e o que Ele continua fazendo hoje. Já umas 2 vezes, algumas 2 oportunidades, eu contei pequenos testemunhos que têm acontecido em nossas vidas. Mas resumimos tudo. Ontem a gente sentou para conversar acerca disso e ficamos maravilhados, irmãos, em pensar em tudo que Deus tem feito conosco. Não somos mais merecedores, nem mesmo menos merecedores que ninguém, mas como ela falou desde o início, a fundação de nosso relacionamento em si foi um relacionamento com Cristo. Coisas que eu falo para vocês, é fácil? Não. Tem dias que a gente quer buscar Deus, tem dia que a gente quer se ajoelhar, mas a gente não tem força no dia a dia, as adversidades, mas quando um estava meio, hoje não dá, hoje não tá legal não, o outro vinha não, bora, vamos fazer, bora orar. Aí aquilo ali motivava. A Bíblia fala que melhor andar em 2 do que em 1, é isso? E um tá fraco ali, o outro vem, bota a mão e puxa, ajuda. E isso, graças a Deus, tem acontecido no nosso relacionamento. Glória a Deus. Deus tem feito uns mínimos detalhes, como ela acabou de falar. Passando esse período de namoro, ver os momentos mais de responsabilidade, a qual sempre eu falava com a Milena, a gente falava até brincando, para casar era 1 ano, a gente já estava em 9, namorando.
E falo para vocês que tem as dificuldades, tem, mas a gente estava ali se guardando porque o nosso principal objetivo não era desagradar nossos pais, não era desagradar os nossos pastores, não era desagradar a ninguém, assim, os amigos, tal, porque muita gente vinha para mim, principalmente por ser homem, e muita gente me chamava de careta, me chamava, tu é bestalhado, tu é isso, tu é aquilo, e eu nunca me levei para isso não. Chegava para as pessoas, você é virgem ainda? Eu falei, sou, oxê, não. E falo para vocês, para mim foi a melhor coisa da minha vida, eu ter me guardado para minha esposa, como ela fala todos os dias de ter se guardado para mim. Aleluia. Porque Deus, meus irmãos, Ele fez coisas maravilhosas em nossas vidas. A gente não tinha uma banda de conto para falar desde o início. E um amigo meu, fala assim, um amigo, porque nós temos vários colegas e amigos nós temos contados de dedo. Falo para os irmãos aqui, tem muitos amigos aqui. Tem muitos colegas que vai chegar para você, vai dar conselho para você virar as costas, para você fazer coisa errada. Mas vão falar coisas que é para você se entristecer. E graças a Deus eu nunca levei isso a sério. Mas chegou um amigo meu e falou assim, Thiago, no dia que vocês marcarem o casamento de vocês, é só questão de você tomar uma atitude, vocês chegarem e marcar. Pode esperar que Deus vai entrar com providência em todas as coisas que vocês acham que é difícil. Eu cheguei, conversei com a Milena, eu falei, a gente vai casar. Isso em 2017, não foi? Pra gente casar. Marcamos isso para 2017. Só que chegou em 2016, teve o falecimento do meu irmão. Meu irmão teve uma tentativa de assalto e não roubaram ele, deram um tiro. Ele com 19 anos veio a falecer. Só que meio que uma carga toda na minha família caiu basicamente sobre mim. Eu que no momento fiquei mais... Creio não, tenho certeza disso, que Deus deu uma força para que eu pudesse estar ali dentro de casa, apoiando os pais, apoiando em tudo. E nós decidimos mudar a data de 2017 e botamos para o final de 2018. Não tínhamos nada, meus irmãos, como eu estou falando para vocês aqui, perante Jesus Cristo. Nós estamos no altar do Senhor, não é de brincadeira isso. E nós chegamos e falamos assim, como a Milena falou, sempre foi detalhista. Nosso casamento, poucas pessoas aqui tiveram acesso a ver fotos e tal, e falo pra vocês até hoje, tem dia que eu olho assim as fotos do nosso casamento, e as pessoas que falam, que olham a foto do casamento, falam assim, rapaz, isso aí, tem muito dinheiro envolvido nisso aí, graças a Deus. A gente foi, fechamos o casamento, a data, fomos até a pessoa que ia organizar esse casamento, e menina sabe que eu sou meio, de vez em quando, sou meio ousado em algumas coisas. A moça do casamento falou, vai ficar tal valor. A mesma situação que teve na casa, no terreno. Eu não tinha nada. Mas eu falei, tá certo. Pode colocar que um mês antes do casamento vai estar tudo pago. Isso a gente foi em dezembro de 2017. E eu falei com ela, vai estar tudo pago em novembro de 2018. Um mês antes do casamento tem que estar tudo pago. Só que eu falei e fiquei nervoso, porque o valor era muito alto. Ela viu que eu saí até estressada. Ela conversava comigo, todo mundo conversando comigo e eu só ficava calado, porque eu falei, rapaz, o que é que eu fiz aqui agora? Como é que eu vou tirar esse dinheiro para pagar? E chegando em casa, a gente começou a conversar. Como sempre, conversamos muito. E uma das coisas que a gente sempre fez, eu já falei isso para os irmãos aqui, é um hábito nosso, não do nosso casamento, mas é um hábito desde o nosso namoro. Tudo que a gente tinha, o que a gente tinha algo para fazer, a gente tirava um período para a gente orar junto. Eu acho que isso até dentro da nossa família, da nossa sogra, dentro de casa, eu tinha liberdade de eu chegava na casa da minha sogra. Coisa assim, tem muitos casais que não têm essa liberdade. No início ela ficava meio assim, como ela deu um ano, mas depois eu tinha liberdade de entrar na casa da minha sogra. Eu chegava no quarto onde Milena estava, eu ficava no quarto da minha sogra. Minha sogra me chamava para mim dormir na casa dela. Você via a confiança que ela tinha, porque ela via que a gente se respeitava e respeitava primeiramente a vontade de Deus. Ela sabia o que a gente queria, ela via sempre a gente orando junto, via sempre a gente buscando a Deus junto pelas coisas. E nesse período aí do casamento e tal, eu falei, rapaz, como é que a gente vai fazer? Ela chegou e falou assim, vamos fazer o que a gente sempre faz, orar e Deus vai entrar com providência e tudo vai dar certo. Eu falei, amém.
vamos lá. Começamos a orar, Deus começou a agir de uma forma, meu irmão, porque assim, desde os 14 anos, 13 anos, eu já trabalhava sempre para mim. Trabalhava com meu pai como autônomo. Então assim, quem trabalha como autônomo não sabe. Tem um ali agora, mas amanhã ninguém sabe o que é que tem. E eu falo para vocês, meus irmãos, no dia que a gente combinou, que falou assim, vamos casar, pronto. A gente já estava com o carro. Aí eu falei com Milena, no ano que a gente decidiu casar, o movimento aqui do estúdio agora deu uma queda, porque falava com ela, antigamente eu ganhava dinheiro, mas menino não ganhava dinheiro, não sabia o que eu fazia. Não sei não, se eu falasse hoje, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, era outra coisa totalmente diferente. Mas Deus sabe de tudo. Aí, pronto, fechamos o casamento. Apareceu uma moça do nada, nunca vimos. Essa moça falou assim, a mãe dela fazia transporte escolar. A moça olhou assim e falou, vocês não querem fazer transporte escolar esse ano não? Porque eu estou grávida, é gravidez de risco, então eu não quero outra coisa, eu já tenho os alunos certos. Irmãos, crê-me, é como se fosse o trajeto do transporte escolar, como se fosse só essa rua aqui, um trajeto só. Isso deu em torno pra gente de mais de R$ 1.500 por mês de um salário, basicamente, no ano do casamento. Aí eu falei, Milena, como eu estou trabalhando no estúdio, você sai do trabalho, você agora vai trabalhar no transporte. Aí ela, pronto, vou. Só que aí só foi o voo mesmo, depois me jogou no bolo também, vai com ela. Sempre foi assim, aí ela, vou, pronto, aí me jogou no bolo também. Aí eu e ela, porque tinha umas menininhas, ela ia botando no colo. Aquele ponto ali parecia uma topique, cheia de guri, de cima a baixo, mas fomos passando, levando. Como ela disse que tínhamos um terreno e que foi bênção de Deus em nossas vidas, e ele é bênção até hoje em nossas vidas, porque esse terreno nós compramos, irmãos, não tínhamos dinheiro nenhum. Comprei, peguei folha de cheque na mão da minha tia, cheguei na casa da minha tia, pequenininho. E minha tia precisa de umas folhas de cheque, ela conta o talão todo. Ela veio assim, ficou meio com medo, deu. A gente pegou, chegou lá na mulher, deu o talão de cheque todinho, eu pagava todo mês. Atrasava um dia certinho ou antes, a gente estava com dinheiro e pagava. Falo para vocês, de onde é que veio o dinheiro? Não sei, irmão. Estava em casa, muitas das vezes faltando um dia para pagar. Alguém me ligava, tem um negócio para a gente fazer. Eu amei. Pronto, dava dinheiro até a mais, pagava e sobrava dinheiro. Todas as vezes ele assim. Eu contei para vocês já uma situação recente de que tinha acontecido com a gente, e sempre foi assim em nossas vidas. E botamos no coração de vender esse terreno para pagar o casamento, que a mulher não estipulou valores, só falou que tem que estar pago até essa data. E a gente, rapaz, como é que vai fazer? Eu falei, vou vender esse terreno agora. Mas não aparecia um comprador, um filho de Deus. Quem aparecia queria comprar o negócio por menos do que a gente comprou. Aí a Milena falou assim, a gente já sabe o que é que eu vou fazer. Ela sentiu no coração e ela falou assim, nós vamos fazer uma campanha de 1 semana e eu creio que Deus vai entrar com providência na venda desse terreno. A gente vai tirar pelo menos que seja 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto que seja, mas a gente tem que orar junto em prol disso. Isso a gente fez, ela falou comigo no domingo e a gente falou assim, vamos orar de segunda ao domingo, tirar até o domingo. Irmãos, crê em mim, eu podia estar fazendo o que fosse, eu estava lá no estúdio, como era meu mesmo, eu falava com o menino, pera aí rapidinho que eu vou aqui. Não falava o que era, pegava o carro, que era pertinho na casa de Milena, os caras lá esperando. Eu ia lá, bora que eu tô com pressa, entrava no quarto, se ajoelhava junto com ela, orava em prol daquilo, porque foi um propósito que fizemos com Deus. Não fizemos um propósito como, mas fizemos com Deus. Aleluia. E o Senhor mais uma vez nos surpreendeu. Menos de 1 semana, uma pessoa apareceu pra gente e falou, Tiago, eu comprei esse terreno, tu tá vendendo ainda? Eu falei, vendo. Aí ele, botar em valores, a gente comprou esse terreno por R$20 mil. O rapaz falou assim, eu dou 40 mil nesse terreno, então agora eu te pago R$1.000 por mês. Te dou 8 mil nesse mês e te dou R$1.000 por mês aí. Olha pra menina e falei, pronto, fechou. Olha, só lhe dou o documento quando terminar. Uma pessoa de confiança minha, mas mesmo assim eu falei, eu te dou o documento. Ele mesmo falou, não, você só me dá o documento quando terminar de pagar. Crê-me, até hoje ele paga esse terreno pra gente. Ele deu dinheiro. O terreno é bênção, é um salário que ele tem a mais, um dinheirinho que é um cumprimento pra gente estar lá. Resumindo a história, meu irmão, chegou novembro, um casamento que eu tive medo, saí meio com raiva até por ver a situação. Aos nossos olhos já estava indo para R$20 mil. No meu pensamento, esse casamento vai dar uns R$20 mil. É muito dinheiro para quem não tem nada. E falo para vocês, chegar em novembro, a gente pagar um casamento de R$45 mil, o casamento não está devendo nada.
tudo Aleluia. quitado, tudo pago. Glória a Deus. Viajava muito, falei com Milena, mas nunca tinha viajado de avião. Milena, vou lhe levar para viajar de avião, porque ela já era toda séria dela, saía viajando aí para cima e para baixo. O Senhor nos abençoou no nosso casamento. Eu não só viajei de avião, como conheci outro país. Glória a Deus. Ganhamos uma viagem para fora do Brasil, Aleluia. viajamos, deixamos tudo pago, já tinha nossa casa, como ela comentou. Quando viemos morar na nossa casa, não tínhamos, eu acho que a situação de quase todo mundo que casa, não tinha quase nada. Mas o pouquinho que a gente tinha era uma alegria retada, só de chegar dentro de casa, ver aquele negócio. Menina varria a sala o tempo todo, só com tapete. Não tinha nada, mas ela estava sonhando com o que ela queria. E eu falo para os irmãos, as bênçãos do Senhor vêm nos alcançando, irmãos, em todos os objetivos, em tudo. Casamos, as coisas apertou um pouquinho logo quando casou, como todo mundo. Nós viajamos, relatar para vocês, viajamos e voltamos com dinheiro ainda no bolso. Glória a Deus. Uma coisa que a gente falou assim, será que o dinheiro que a gente tem dá pra gente ir e passar uma semana lá que a gente ia passar? Nós fomos, voltamos com o dinheiro e passamos aqui ainda. O dinheiro que a gente tinha foi presente de casamento. Presente de casamento, que ganhou lá no dia. Nós passamos, voltamos e passamos quase 2 meses pagando nossas contas com o dinheiro que ganhamos no casamento. Glória a Deus. Vocês têm uma noção do que Deus faz nas nossas vidas. E passamos 2 meses. As coisas foram começando a apertar, porque ela sempre foi organizada. Quem toma conta do dinheiro lá é eu trabalho, mas eu não, se você falar assim, me dá R$1, eu não tenho, não, porque tem ela. Eu dou, sempre foi assim, desde o namoro, a gente nunca teve negócio meu dinheiro e seu dinheiro. A gente pegava o dinheiro e falava, o que é que a gente tem que fazer? A gente viu o Zay falando isso com o Mário, e a gente falou assim, é a mesma coisa lá de casa, graças a Deus sempre foi assim. Aleluia. Eu ligo pra ela e falo, eu tô precisando de R$20, manda aí pra mim, porque eu não tenho R$20, eu peço a ela os R$20, ela vai e transfere pra mim na mesma hora. Não é uma questão de eu querer deixar, porque ela é mais organizada, eu sou sincero. Tem hora que a bispa fala do bispo ali, eu me olho do mesmo jeito que o bispo. Só que nem o senhor, eu chego lá no mercado lá, vai comprar um negócio, eu pego, ela fala, compra ali, ó, 2 tomates, eu vou pegar uma rede. Só tá eu e ela em casa, agora é só ela. Então assim, eu sou meio exagerado em muita coisa, então eu prefiro deixar porque ela organiza. E nesse período todo, né, a gente ia ela se organizando, tudo se fechou, as portas do estúdio parou, aquela questão toda, eu já estava ficando opressivo. Ela me conhece, quando eu sou uma pessoa que eu gosto de, eu dou a palavra para tal coisa, eu gosto de permanecer e cumprir aquilo. Até porque nós somos cristãos, nós não podemos falar uma coisa e depois estar com nossas atitudes diferentes. Então eu falava, poxa, tem nossas contas para pagar, tem nossas situações aqui, o que é que a gente vai fazer? E ela sempre falava, fique tranquilo. Antes de eu casar, eu tinha colocado um currículo na empresa. E no dia que a gente casou, a empresa me chamou. Eu fiquei sabendo quando eu voltei. No dia que nós casamos, que nós viajamos, a empresa me chamou. Mas eu não estava aqui, não estava com o chip, meu celular não estava funcionando, eles não conseguiram fazer. Colocaram uma outra pessoa em meu lugar. Quando eu retornei, que estava a situação já toda ruim, aquela situação toda, eu entrei em contato com a pessoa do currículo e falei assim, ele, rapaz, já te chamou, mas não conseguiu falar para você, botar outra pessoa no lugar. Eu falei, amém, fica tranquilo. Vim para casa e o desespero já estava tomando, eu falei, rapaz, dinheiro dá para esse mês, e o mês que vem, o que é que a gente vai fazer? É a questão daquilo, você vem vendo Deus fazendo tudo em suas vidas, mas nós como seres humanos, pecadores, falhos como somos, muitas das vezes esquecemos o que o Senhor fez ontem e hoje já estamos preocupados. Por que não entregar nossas vidas na mão do Senhor? Por saber que o que Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje, vai fazer amanhã, também ou até mais. E mais uma vez minha mãe falou, vamos ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E no dia eu estava tão agoniado que ela falando isso e eu questionando, mas eu estou preocupado com se ela fica, estava ela e minha sogra. Eu lembro como hoje, sentado numa cadeira, conversando. E na mesma hora que ela falou, minha sogra falou assim, Tiago, fique calmo, que o Senhor tem feito tanta coisa na vida de vocês, por que Ele vai deixar agora desamparado? Fique despreocupado. Irmão, só foi ela calar a boca, meu celular, plim, que eu olho pro celular, a empresa. Aleluia. A empresa vai lhe chamando amanhã para fazer exame. Glória a Deus. Isso no dia que eu falei com essa situação. No outro mês que a gente estava preocupado, a gente já estava trabalhando. Eu cheguei no mês da empresa, que a empresa estava pagando não só os salários, mas todos os benefícios que a empresa dá, de PPR, de tudo. Eu cheguei uma semana na empresa, estava com dinheiro na mão para pagar tudo que a gente ia pagar, já estava sobrando dinheiro de novo. Aleluia. Na mão. Então lá até hoje, Deus continua abençoando, menos de um ano.
que a gente estava, que casamos, que viemos para nossa casa. Nossa casa mobiliamos de tudo, graças a Deus, da forma que Milena queria, da forma que eu pensava. Se os irmãos chegarem hoje, assim, os irmãos já tiveram lá em casa, assim, 2 anos, o que Deus fez, a gente contando da nossa história, do que não tínhamos e o que o Senhor fez e o Senhor faz em nossas vidas. Nós não damos mérito para a nossa ação, ou para o que Milena fez, ou o que eu fiz. Nós damos mérito para o que o Senhor faz em nossas vidas. Até hoje, irmãos, nós temos um hábito de fazer o nosso culto. Não é um culto, um hábito que foi criado no casamento, mas foi criado no nosso relacionamento em si. Como ela fala hoje, que pediu oração, um momento para estar orando, aquela questão toda. Desde novinho, na igreja, eu sempre falava na igreja. Eu, bem pequeno, fui com 16 anos. Até hoje eu não sei a coragem que eu tive de sair da minha casa e ir na casa de Milena sozinha, para falar com ela. Mas era uma pessoa que eu sempre falava na igreja que se eu fosse de namorar com alguém, eu falava brincando com os meninos, eu falava, só namora com Milena. E os meninos davam risada, por quê? Eu falava porque eu gostava do comportamento dela, era sempre quietinha, uma menina que não andava misturada com os meninos. E a mesma coisa, assim, eu também nunca gostei de ficar, minhas questões eram tudo certinha, fazer do jeito, da forma correta. Tanto é que o pessoal me chamava meio de careta por causa disso, por ser novo e sempre pensar dessa forma. Mas eu falo para vocês, vale muito a pena ser careta pro mundo e tentar fazer as coisas certas pro Senhor. Porque para muitos que não enxergam, para muitos que não vê, que vê isso como caretice, eu vejo isso como um compromisso com o Espírito Santo de Deus. E vejo o Espírito Santo de Deus também fazendo coisas grandiosas em nossas vidas. Nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E a cada dia que passa, nós temos orado, buscado a Deus, que Ele venha habitar em nosso meio, que Ele venha habitar, que a casa dEle, sem ser a casa física, mas a casa dEle somos nós dois. E que Ele venha habitar em nossas vidas dia após dia, que nós venhamos ser canais de bênção para vidas de outras pessoas. Porque eu falo para vocês, meu irmão, para muitos isso aqui seria uma vanglória. Chegar para um, chegar para outro e falar bem assim, poxa, eu ganhei um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, hoje eu tenho um emprego bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pra gente, a gente não tem isso como vanglória, a gente tem isso como um testemunho do que Deus fez em nossas vidas e o que Deus pode fazer na sua vida, o que Deus pode fazer, não é na situação, nós falamos isso em termos de bens pessoais que nós temos, mas o Senhor pode fazer em todos os aspectos de sua vida, pode ser no seu ato conjugal, em tudo. O que eu peço para vocês, como conselho que eu dou para vocês, sou novo, mas eu falo, de vez em quando eu gosto de dar conselho para os outros, porque eu sei que muitas das vezes, muitas pessoas até mais velhas do que eu, vêm conversar comigo e falam, poxa Thiago, muitas pessoas que trabalham vêm e falam, queria saber o que é que tu acha disso, porque tu tem uma mente, sei lá, tu tem um papo legal. Eu falo assim, obrigado, graças a Deus, é um papo que Deus bota na gente para a gente falar. Então eu gosto de buscar estratégias para falar do nome do Senhor. E minha estratégia, graças a Deus, é o meu testemunho. Eu não quero, eu falo sempre com Milena, não vale a pena nós falarmos do Senhor, nós buscarmos o Senhor, Sua palavra, nós orarmos e nós chegarmos em qualquer lugar e o nosso ser, o nosso jeito, o nosso comportamento não condizer com o que nós pregamos, com o que nós falamos, com o que nós lemos. Eu não acho isso válido. Então uma coisa que eu busco sempre é no lugar que eu esteja, no lugar que ela esteja. Eu fico muito feliz quando ele está passando no meio da rua, como há pouco tempo a gente estava andando no meio da rua, uma pessoa passou por ela, aí passou assim, depois a pessoa voltou de novo e falou assim, você é cristã? Ela olhou e falou assim, sou, graças a Deus. Ela, é seu jeito, você mostra tudo que você é cristã. Então isso pra gente é uma felicidade, porque isso denota que o brilho do Espírito Santo está sobre nossas vidas. E isso é o que eu queria passar para a igreja hoje. Não vangloriar o nosso nome, mas exaltar o nome daquele que fez, que faz e que irá fazer muito mais coisas em nossas vidas. Creio como Ele vai fazer na nossa vida, como eu falei, vai fazer na vida de vocês também. Cabe a cada um buscar o Senhor. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, se está passando por algo que vocês acham que não tem solução, que não tem jeito, eu falo para vocês com todo carinho, busque aquele que pode tudo e todas as coisas. Ele está 24 horas, meus irmãos. Ele não fica ausente, Ele não fica distante de nossas vidas. Muitas das vezes, o Senhor é tão educado que nós falhamos, nós erramos, nós achamos que Ele esqueceu, que Ele está distante de nossas vidas. Mas não,
Ele está ali no cantinho ali esperando que você se arrependa, que você busque, que você clame, que você invoque o nome dele. E quando você invoca, tenha certeza que ele volta, habita em seu coração e faz além do que você precisa. O Senhor faz além do que ele precisa. Amém. Aleluia, Deus. Amém. Quando eu chego lá e falo 30 minutos, amada. Que é isso? Foi exatamente assim. O meu conselho é justamente esse: colocar tudo nas mãos do Senhor. E não para de sonhar não, tá? Porque o teu Deus, ele realiza sonhos. Aleluia. Muitas pessoas chegaram pra mim e falaram: mas pra que vocês estão gastando tanto dinheiro assim? Pra que fazer um casamento tão grande? Pra que fazer isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas eu sempre sonhei e coloquei os meus sonhos nas mãos do Senhor, e eu falava com o Senhor: Senhor, o casamento pra mim é casamento pra sempre. Aleluia. Não é casamento de que vou aventurar. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Casamento é uma coisa séria, é projeto do Senhor. Glória a Deus. Foi gerado no coração de Deus. Então eu sempre falei com o Senhor: Senhor, eu quero um casamento, não quero um casamento bonito, porque vai ser uma vez só. Aleluia. E o Senhor nos deu muito além do que sonhamos, muito, muito além do que pensamos. Inclusive, eu já até contei aqui lá em casa, eu acho que eu contei pra Mari, que no dia do casamento, na verdade antes, bem antes, logo quando a gente marcou a data, eu sempre, nas minhas orações, eu apresentava ao Senhor o dia do casamento. Senhor, Tu és o Deus do clima, Tu és o Deus do sol e da chuva, Tu és o Deus. Não tem outro a quem eu clamar, não tem outro a quem eu pedir, a quem colocar nas mãos, não tem outro em que eu confio. Então, nos dá um dia lindo, porque o casamento foi ao ar livre. Foi à tarde e eu falei com o Senhor: Senhor, nos dá um casamento lindo. Senhor, eu sou tua filha. Nos dá um casamento lindo para a honra e glória do teu nome, não é para nós. E o Senhor realiza o desejo do nosso coração. No dia, era um local onde tinha um espaço para a noiva se arrumar e eu me arrumei lá. Só que de manhã cedo, amados, deu uma chuva. Deu uma chuva tão grande que o povo que estava arrumando teve que correr para tirar. Eu falei: Senhor. Aí as madrinhas estavam, eu falei: gente, dá aqui um segundinho. E aí eu saí, fui andando no espaço e orando ao Senhor. Eu falei: Senhor, a gente chegou aqui, até aqui, foi por tua ajuda. Não foi a gente que fez, é o Senhor que faz. Aleluia. E eu creio no poder da oração. Aleluia. E não é de hoje que a gente colocou isso em tuas mãos. A respeito do dia, a respeito do sol, Senhor, eu não estou vendo com os meus olhos carnais, mas eu posso contemplar com os meus olhos espirituais. E eu sei que Deus, o Senhor vai mudar essa situação. Tá bom, eu entrei e as meninas falaram: né, tá chovendo, tá chovendo. Mas não fica triste não, tá chovendo, mas não fica triste não. Falava: amada, descansa, porque eu estou descansando no Senhor. E para honra e glória no nome do Senhor. O pôr do sol foi o pôr do sol mais lindo. Aleluia. Foi o nosso. Deus mandou um sol tão lindo e um pôr do sol mais lindo ainda. Então tudo é para honra e glória dele. Sonhe. Eu sei que eu tenho falado muito sobre isso esses últimos dias, esses últimos meses, esse último ano. Tá tão difícil, né? Porque a gente tá vivendo tanta coisa que nos impede de sonhar, mas você é filho de Deus, sonha, Ele realiza sonho. Não é você, é Ele que realiza. Glória a Deus. Eu fiz uma oração antes do casamento e eu apresentei ao Senhor, que eu vou falar aqui, parece ser besta, mas não é. Deus está em tudo. E quando eu falo de detalhes, eu falo de detalhes mesmo. E eu fiz uma oração ao Senhor, falando: olha, Senhor, tudo que a gente pega é para pagar o casamento. A gente não está fazendo outra coisa a não ser isso. Mas tem uma coisa: no casamento tem a noite de núpcia. No casamento eu vou estar longe. E a gente está
está sem condição, Senhor, de comprar, né, as roupas íntimas, que é necessário. Mulher sabe disso, né? Homem, acho que nem liga tanto, mas mulher, né? E para honra e glória do Senhor, e eu apresentei, mas eu não apresentei só a minha causa. Eu apresentei o meu marido também. Eu falei, Senhor, assim como eu preciso, ele também precisa. Nos ajuda, Senhor. E acredite, para honra e glória do Senhor, a gente ganhou. Eu ganhei um chá de lingerie surpresa. Aleluia. E ganhei tanta coisa que há pouco tempo eu tinha coisa que eu nem usei ainda. Glória a Deus. E não só eu, mas ele, o Senhor usou um amigo dele pra... Não que a gente saiu comentando, viu? Na verdade, essa oração eu fiz, eu nem comentei com ele, comentei depois. E o Senhor usou um amigo dele pra dar tudo, de meia, tudo. Ele chegou antes do casamento com um saco e falou assim... Ele vendia. Na realidade, ele tava vendendo isso, ele falou, Thiago, eu comprei umas coisas aqui, eu quero te dar um negócio. Pronto, pegou um saco. Ele tirou um dinheiro e falou, eu também tomo esse dinheiro aqui também pra tu. Ele pegou um saco e me deu. Aí eu tinha comentado um dia antes com a Milena, eu falei, Milena, eu estou apertado aqui, mas vai dar tudo certo. Só que eu abri o saco em casa, tem até hoje. Aleluia. Tipo, coisas novas em casa até hoje, pra saber de tanta coisa que tinha. Glória a Que Deus. ele me entregou. Então é justamente sobre ser detalhista. Seja detalhista nos seus sonhos, detalhe ao Senhor. Eu sei que a gente tem mania de colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que a gente julga importante. Ah, isso é importante, eu vou orar ao Senhor. Ah, isso eu acho válido orar para o Senhor, colocar aos pés do Senhor. Mas não, o Senhor quer que você coloque tudo. Aleluia. Absolutamente tudo. Amados, eu coloco até a vaga do estacionamento e eu apresento o Senhor quando saio de casa. Senhor, também, aleluia. a Bíblia também? Falei, Senhor, tô saindo, me guarda e me ajuda a achar uma vaga boa. Isso mesmo. Então coloque tudo nas mãos do Senhor. Ele realiza sonho, não é brincadeira. Ele realiza bem mais do que você pede, bem mais do que você merece. Ele realiza sonhos. Amém? Então que o Senhor possa edificar a sua vida, a sua família. E nesse momento eu vou estar convidando, eu pensei e Thiago falou, está convidando o bispo e a bispa para estar fazendo a oração. O bispo vai